Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo, mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre o caso do Ederson e do Everaldo, e como eu disse inicialmente nessa última semana, o Corinthians ia liberar os atletas, o Cruzeiro que vai ao mercado em busca de pelo menos mais um zagueiro para essa atual temporada, o caso do volante Rômulo, e será que a sua volta ao Cruzeiro seria viável visando essa atual temporada, e também onde o Cruzeiro vai jogar no Campeonato Mineiro e na Série B desse ano. Mas antes de começar, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E vamos começar falando justamente sobre esse caso, de onde o Cruzeiro vai mandar seus jogos, tanto no Campeonato Mineiro quanto na Série B. Bom, se você for lembrar, o Cruzeiro jogou os últimos 5 jogos na disputa da segunda divisão lá no estádio Independência, porque se fosse somar assim cada jogo, o Cruzeiro estava tendo uma economia próxima de R$3.000 jogando Independência ao invés do Mineirão. O próprio Sérgio Santos Rodrigues disse em uma entrevista ao Globo Esporte, em uma espécie de podcast lá no final da Série B, que só iria voltar ao Mineirão caso o Cruzeiro recebesse uma boa proposta deles, que seria menor do que, por exemplo, Independência ou algo do tipo. Bom, até o momento não se sabe se o Cruzeiro recebeu essa proposta, se vai realmente mandar os jogos no Mineirão, que pelo menos assim, se for olhar lá no, como se fosse no formulário do Campeonato Mineiro, a casa do Cruzeiro está com o Mineirão, e não como Independência ou algo do tipo, e o Cruzeiro que deve definir isso no máximo até o próximo jogo, que será já a estreia no sábado contra o Uberlândia. Partida que será fora de casa, e o Cruzeiro volta a ceder um jogo em casa somente no dia 3 contra a Caldense. O Cruzeiro tem um formulário para preencher onde vai jogar, no máximo faltando até 5 dias antes desse jogo acontecer. E bom, eu prefiro 1000 vezes mais o Mineirão, porque tem muito mais a cara do Cruzeiro do que ficar jogando lá no Independência. E quando o Cruzeiro afirmou que iria jogar essa reta final da Série B no Independência, até eu desanimei e já deixei assim de lado o acesso, porque realmente, jogando lá o Cruzeiro nunca tem sorte. Eu só lembro daquele jogo ridículo contra o Grêmio em 2019, aquelas derrotas para a Chapecoense em 2018, 2019, 2017, e, enfim, umas fases muito ruins do Cruzeiro em 2015, que também jogou lá no Independência. Mas enfim, e vocês, qual prefere que seja a casa do Cruzeiro para esse ano agora do centenário? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Temos que falar também sobre um novo zagueiro que o Cruzeiro deve ir ao mercado para esse ano de 2021. Bom, a Raposa que anunciou já na manhã da segunda-feira a contratação do Eduardo Brock. Ele que já está em Belo Horizonte há um pouco mais do que 3 dias, ou seja, esse anúncio era só uma questão de tempo. Enfim, jogador que chega assim para suprir uma posição que o Cruzeiro está carente e que perdeu o Kaká recentemente. Mas vale lembrar que esse acerto, pelo menos verbal, com o Eduardo Brock surgiu bem antes do que o Kaká recebeu uma proposta oficial lá do futebol japonês. Eu lembro muito bem que gravei um vídeo quando o Cruzeiro já estava fechando os acordos com o Eduardo Brock e a equipe lá do Japão havia feito apenas uma proposta de empréstimo pelo Kaká. Ou seja, eu acho que a contratação do Eduardo Brock não vai ser a última para esse setor. O Cruzeiro tem atualmente o zagueiro Ramon, o Paulo, o Manuel e agora o Eduardo Brock. Que assim, tem o caso do Léo que vai voltar de lesão, mas eu acho que ele deve voltar somente pelo menos ali na reta final do Campeonato Mineiro. E o Manuel que tem vínculo com o Cruzeiro se encerrando em junho, ou seja, a Raposa realmente terá que ir ao mercado. E na última semana, o jornalista René Casagrande, lá do Donos da Bola, falou que o Cruzeiro estava interessado em 3 zagueiros para essa atual temporada. E o primeiro deles foi o Lucas Cal, jogador que já trabalhou com o técnico Felipe Conceição no América, que por lá inclusive jogou 20 partidas, somando o campeonato da Série B, onde o Felipe Conceição assumiu. Depois disso ele foi jogar lá em Portugal e até o momento já foram 17 jogos e 1 gol por lá. Enfim, jogador muito bom, que possui inclusive 1,96 m de altura e tem seus direitos econômicos ligados ao São Paulo, que fez a sua base praticamente toda lá. Eu lembro muitos jogos dele na Copa São Paulo, que assim, ele jogava muito bem e acho que poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro. Outro zagueiro que foi uma indicação do Felipe Conceição foi o Léo Halpe. Bom, zagueiro equatoriano de apenas 19 anos, que tem seus direitos econômicos ligados ao Red Bull Bragantino.
Bom, o Conceição que iniciou o ano de 2020 lá na equipe de São Paulo e, bom, nesses primeiros, 22 jogos que o Conceição comandou a equipe, o zagueiro foi titular em 12 partidas. E depois que ele saiu, atuou em apenas 6 jogos, ou seja, ficou meio que esquecido durante toda a temporada. O Red Bull que pagou muito caro nele, algo próximo de 16 milhões de reais, para tirar ele do Independiente Del Valle, lá do Equador. E acho que poderia ser interessante para o Cruzeiro pedir o empréstimo do atleta e também seria bom para o Red Bull Bragantino ter um jogador que não deve jogar também nesse ano de 2021 emprestado a um clube que pode dar muito mais visibilidade para ele do que ele ficar lá parado sem jogar. E o último zagueiro foi o Ricieri, jogador que possui também 23 anos de idade e esse que não é tão conhecido aqui dentre nós do futebol brasileiro. Essa que é a sua segunda temporada lá no Famalicão de Portugal e aqui no futebol brasileiro ele jogou durante 3 anos nos profissionais lá no Mirassol. E somando tudo assim, foram mais de 60 partidas e ainda marcou outros 3 gols. Mas esse que, ao menos na minha opinião, é o mais difícil do Cruzeiro conseguir, porque ele já está tendo o seu segundo ano como titular absoluto da equipe, que inclusive disputa a primeira divisão. Ele ainda joga ao lado do Jonathan Robert, jogador que já teve uma passagem bem curta aqui na Toca da Raposa. E assim, não acho que a equipe lá tem interesse de emprestar ele ao futebol brasileiro novamente. Se o Cruzeiro estivesse na Série A, talvez isso poderia acontecer, mas porque não tem condição financeira de pagar um empréstimo e ainda pagar 100% dos seus direitos econômicos estando na Série B, essa chance diminui ainda mais. Bom, e vocês, acham que o Cruzeiro deveria contratar mais um zagueiro para essa temporada? Ou acham que somente esses 3 que nós já temos atualmente, com o Manuel tendo o risco de sair e o Léo que ainda vai voltar, já está bom e que vai dar conta do recado? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Mais um volante que o Cruzeiro especulou nessa última semana foi o caso do Rômulo. Atleta que, se vocês lembrarem, atuou aqui na base da Raposa entre os anos de 2018 até o final de 2019. Jogador que eu gosto demais dele e assim, o Cruzeiro que perdeu um prazo para adquirir seus direitos econômicos e ele saiu assim sem querer ficar na Toca da Raposa, indo para o futebol chileno. Bom, eu nem entendi na época que ele foi fazer lá no Chile, porque assim, o clube estava na primeira divisão, mas é um time sem expressão, e também porque o Chile não é, vamos supor assim, um melhor país para se viver, principalmente comparando com o Brasil. E bom, por lá, pelo menos dentro de campo, ele foi bem, porque apesar de ter chegado lá, teve a paralisação do futebol, e ao invés, igual aqui do Brasil, que voltou já no início de julho, lá só voltou no final de setembro, e disputou no total 10 partidas e marcou um gol. Vale lembrar que ele tem vínculo com essa equipe lá da La Sierra até dezembro de 2021. Mas como o próprio Samuel Venâncio da Rádio Tatiaia disse, não seria complicado o Cruzeiro conseguir a sua contratação, mas dificilmente seria de graça. Bom, poderei fazer uma proposta de empréstimo para a equipe chilena, assim, falando que ele vai jogar aqui no Cruzeiro e que deve dar uma boa valorizada no atleta, mas colocar assim uma cláusula de compra ao término desse contrato. Poderia variar, sei lá, o valor de mercado dele atualmente de uns 4 milhões até uns 12 tranquilamente. E naquela época que ele estava atuando aqui na base do Cruzeiro, que eu gostava demais dele, inclusive já assisti um jogo contra o Goiás aqui em Goiânia, né? Caso você não saiba, eu sou daqui. E teve uma partida entre Goiás e o Cruzeiro pela Copa do Brasil Sub-20. E naquela época tinha muitos jogadores que estavam tendo destaque, igual o Adriano, o Maurício, e o Rômulo era um desses que inclusive jogou demais. Pelo Cruzeiro, ainda na base, ele marcou outros 5 gols, mesmo jogando de volante. E a coisa que eu fico um pouco com o pé atrás é que o Cruzeiro já tem algumas opções para esse setor, mas como eu disse, o Rômulo não iria chegar aqui no Cruzeiro, já ser o titular absoluto, e com certeza poderia ser uma excelente opção, principalmente para entrar no segundo tempo, que ele tem características de jogo muito parecidas, como igual do caso do Jadson Silva, que deu muito certo na última Série B. E o último assunto desse vídeo é sobre o Ederson e o Everaldo. Bom, na última quinta-feira, se eu não me engano, fiz um vídeo aqui falando para vocês que o Corinthians tem interesse de dispensar esses 2 atletas e o grande questão é que ele tem contrato, igual o caso do Ederson, até dezembro de 2025 e o Everaldo até o final desse ano. Bom, vamos falar especificamente sobre cada um dos casos. O Ederson que chegou quando rescindiu o contrato amigavelmente com o Cruzeiro, que realmente não tinha pagado salários atrasados e tudo mais, mas acho que ele foi muito ingrato aqui com o Cruzeiro e por isso assim nem acho que seria interessante o Cruzeiro contar com ele de volta, porque aí estaria fazendo uma situação de palhaço praticamente. Pelo Corinthians jogou muito bem no início do Campeonato Paulista, principalmente ali até o término da competição, mas depois disso caiu muito de rendimento.
sendo no total no ano 25 jogos, marcou apenas 3 gols e contribuiu com outras 2 assistências. Desde quando o técnico Wagner Mancini chegou, há um pouco mais do que 3 meses e meio, ele entrou em campo em apenas 5 minutos. E nessa situação, até a torcida já cansou dele e quer que o Corinthians procure algumas outras opções. Que toda a equipe, vai priorizar assim, a venda, mas é bem provável que ele receba mais propostas de empréstimo. Também porque tem um contrato muito longo se encerrando em 2025 e acho que o Corinthians deve tentar emprestar ele para alguma outra equipe que poderia ter um pouco mais de destaque e pensar até mesmo em vender. O caso do Everaldo, ele que possui seus 26 anos de idade, ele que possui seus 24 anos de idade, nessa temporada também caiu muito de rendimento. Mesmo marcando 5 gols em 26 partidas, depois da chegada do técnico Wagner Mancini, ele ficou inclusive nos últimos 6 jogos sem entrar em campo. Bom, diante dessa situação, o Corinthians também vem buscando alguns clubes interessados e, diferentemente do caso do Ederson, afirmou que tem interesse somente se for venda. Porque, assim, um ponta que chama muito mais atenção no mercado, sem sombra de dúvidas, ele que vem tendo um pouco mais de sequência no Corinthians do que o caso do Ederson. Mas é 2 jogadores que o Cruzeiro, assim, o Ederson, que é revelado por aqui, e o Everaldo, que já especulou ele várias vezes aqui na Toca da Raposa, e está em 2 situações bastante complicadas. Seria interessante somente se o Cruzeiro fizesse uma proposta que caiberia assim no bolso da Raposa, Não vai pagar 250, 300 mil reais para esses jogadores, que aí eu acho que estaria jogando dinheiro fora. Sei lá, pagar 100 mil, 150 e deixasse o Corinthians pagando metade desse salário, poderia ser bom para o Cruzeiro, o Corinthians e também para os jogadores. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. Até mais, valeu!